Vida e Ensinos, capítulo 24. Publicando novamente. De Oswego fomos a Sanford, em companhia do irmão e da irmã Edson, e estabelecemos nosso lar na casa do irmão Harris, onde publicamos uma revista mensal intitulada Advent Review. Mudança de formato. Em novembro de 1850, o periódico foi publicado em Paris, Maine. Ali foi aumentado o formato e o seu nome mudado para Advent Review Sabbath Herald. Pagávamos pensão na casa da família do irmão A. Queríamos viver com poucos gastos para que o jornal pudesse ser mantido. Os amigos da causa eram poucos e pobres em bens deste mundo, e fomos ainda obrigados a lutar com a pobreza e grande desânimo. Tínhamos muitas atividades e muitas vezes ficávamos sentados até a meia-noite e, em certas ocasiões, até às 2 ou 3 da madrugada revisando os textos. Trabalho excessivo, preocupações, ansiedades, falta de alimento adequado e nutritivo e exposição ao frio em nossas longas viagens de inverno eram demais para meu marido, e ele cedeu ao peso desse fardo. Ficou tão fraco que mal conseguia andar até a gráfica. Nossa fé foi provada ao extremo. Tínhamos voluntariamente suportado privações, trabalhos, sofrimentos e, no entanto, nossas intenções eram mal interpretadas. Éramos olhados com desconfiança e ciúme. Poucos daqueles, pelo bem de quem havíamos sofrido, pareciam reconhecer nossos esforços. Estávamos perturbados demais para poder dormir ou repousar. As horas em que deveríamos ser refeitos pelo sono eram frequentemente dedicadas a responder a extensas cartas originadas pela inveja. Muitas horas, enquanto outros dormiam, passamos em prantos angustiosos e lamentações perante o Senhor. Finalmente, meu marido disse: Esposa, não vale a pena continuar lutando. Estas coisas estão me esmagando e logo me levarão ao túmulo. Não consigo prosseguir. Escrevi para o periódico uma nota em que declaro que não o publicarei mais. Quando ele saiu da sala para levar a nota à gráfica, eu desmaiei. Ele voltou e orou por mim. Sua oração foi atendida e fiquei aliviada. Na manhã seguinte, durante o culto familiar, entrei em visão e fui instruída a respeito do assunto. Vi que meu marido não devia abandonar o periódico, pois Satanás tentava forçá-lo a dar exatamente esse passo e estava operando por meio de seus agentes para esse fim. Foi-me mostrado que deveríamos continuar a publicar e o Senhor nos ampararia. Logo recebemos convites insistentes para realizar conferências em vários estados e decidimos tomar parte nas reuniões gerais em Boston, Massachusetts, em Rock Row, Connecticut, em Camden e West Milton, New York. Todas essas reuniões eram trabalhosas, mas muito proveitosas para nossos irmãos dispersos. Mudança para Saratoga Springs. Demoramos em Boston Spa algumas semanas, até que decidimos que as publicações deveriam ser feitas em Saratoga Springs. Alugamos uma casa e mandamos chamar os irmãos Stephen Belden e a esposa, e a irmã Bonfui, que na ocasião estava no Maine, cuidando do pequeno Edson,
e com utensílios domésticos emprestados, demos início à rotina do lar. Ali, meu esposo publicou o segundo volume da Advent Review Sabbath Herald. A irmã Smith, que já dorme em Jesus, veio morar conosco e nos ajudar na obra. Seu auxílio era necessário. Em carta dirigida ao irmão Howland, datada de 20 de fevereiro de 1852, meu marido expressou suas impressões dessa ocasião nos seguintes termos: todos, exceto eu, estão excepcionalmente bem. Não vou conseguir resistir por muito tempo aos trabalhos de viajar e tratar da publicação. Na quarta-feira à noite, trabalhamos até às 2 horas da madrugada, dobrando e encapando o número 12 da Review and Herald. Fui então me acomodar e fiquei tossindo até o amanhecer. Ore por mim. A obra está prosperando gloriosamente. Talvez o Senhor não tenha mais necessidade de mim e me deixe repousar no túmulo. Espero ficar livre do periódico. Tenho permanecido ao lado dele em extrema diversidade. Agora que seus amigos são muitos, sinto-me livre para deixá-lo, caso possa encontrar alguém que se encarregue dele. Espero que meu lugar fique vago, que o Senhor continue na direção. Em Rochester, Nova York. Em abril de 1852, nós nos mudamos para Rochester, Nova York, sob as mais desanimadoras circunstâncias. A cada passo, éramos obrigados a avançar pela fé. Sentíamos-nos limitados pela pobreza e compelidos a exercer a mais rígida economia e desprendimento. Vou transcrever um breve trecho de uma carta à família do irmão Holland, datada de 16 de abril de 1852. Acabamos de nos estabelecer em Rochester. Alugamos uma casa velha por $175 por ano. Temos a máquina de impressão em casa. Se não fosse isso, teríamos de pagar $50 anualmente por uma sala para a gráfica. Vocês iriam rir se olhassem para nós e nossos móveis. Compramos 2 velhas armações de cama por 25 centavos de dólar cada. Meu marido trouxe para casa 6 cadeiras velhas, entre as quais não se acham 2 iguais, pagando $1 por elas. Depois presenteou-me com mais 4 cadeiras velhas sem assento, que lhe custaram 62 centavos de dólar. A armação era forte, e fiz para elas assentos de brim. Manteiga é algo tão caro que não a compramos, nem temos condições de comprar batatas. Usamos molho em lugar de manteiga e nabos em vez de batatas. Nossas primeiras refeições foram tomadas numa tábua colocada sobre 2 barris de farinha vazios. Estamos dispostos a suportar privações para que a obra de Deus possa avançar. Cremos que a mão do Senhor esteve sobre nós ao virmos para este lugar. Há um vasto campo para o trabalho e os obreiros são poucos. No sábado passado, nossa reunião foi excelente. O Senhor nos confortou com sua presença. Superando obstáculos. Trabalhamos arduamente em Rochester com muita dificuldade e desânimo. Um surto de cólera se espalhou pela cidade e, enquanto a devastava, ouvia-se nas ruas, a noite toda, o ruído dos carros que transportavam os mortos para o cemitério de Mount Hope. Essa doença não somente dizimou os de condição humilde, mas fez vítimas entre todas as classes da sociedade. Os mais hábeis médicos pereceram e foram levados a Mount Hope. Quando passávamos pelas ruas em Rochester, quase em cada canto encontrávamos carroças contendo caixões toscos de pinho em que se colocariam os mortos. Nosso pequeno Edson foi contaminado
e o levamos ao grande médico. Tomei-o nos braços e, em nome de Jesus, repreendi a doença. Ele logo sentiu alívio e, quando uma irmã começou a orar ao Senhor para que o curasse, nosso garotinho de 3 anos olhou admirado e disse: Não precisam orar mais, pois o Senhor já me curou. Ele estava muito fraco, mas a doença não progrediu. Contudo, não adquiriu forças. Nossa fé devia ainda ser provada. Durante 3 dias ele não comeu coisa alguma, escrevendo e viajando. Tínhamos compromissos para 2 meses, incluindo Rochester, Nova York, até Bangor, Maine. Devíamos fazer essa viagem em nossa carroça coberta e com o nosso bom cavalo Charlie, que nos fora presenteado pelos irmãos Vermont. Não ousaríamos deixar a criança em estado crítico, mas decidimos ir, a menos que houvesse uma mudança para pior. Dentro de 2 dias deveríamos começar a viagem a fim de chegar ao local de nosso primeiro compromisso. Apresentamos o caso ao Senhor, considerando que se a criança tivesse o desejo de se alimentar, isso seria o sinal de que deveríamos tomar a decisão de partir. No primeiro dia não houve mudança para melhor. Não pôde tomar alimento algum. No dia seguinte, perto do meio-dia, pediu sopa e foi alimentado. Começamos a viagem naquela tarde. Aproximadamente às 4 horas, tomei meu filho, doente, sobre um travesseiro e viajamos mais de 30 quilômetros. Naquela noite, ele parecia estar muito nervoso. Não conseguiu dormir e o mantive nos braços durante quase toda a noite. Na manhã seguinte, conversamos para ver se deveríamos voltar a Rochester ou prosseguir. A família que nos havia hospedado disse que, se fôssemos, iríamos sepultar a criança no caminho. Ao que tudo indicava, seria assim, mas não ousei voltar a Rochester. Acreditávamos que a aflição da criança era obra de Satanás a fim de nos impedir de viajar, e não nos atrevíamos a nos render a ele. Disse ao meu marido: Se voltarmos, acho que a criança morrerá. Ela poderá morrer, a não ser que prossigamos. Continuemos a viagem, confiantes no Senhor. Tínhamos diante de nós uma jornada de cerca de 160 quilômetros para fazer em 2 dias. No entanto, acreditávamos que o Senhor agiria em nosso favor nessa ocasião extrema. Eu estava bastante exausta e tinha medo de dormir e deixar a criança cair dos braços. Nessas condições, coloquei-a em meu colo e a amarrei à cintura, e ambos dormimos naquele dia grande parte do percurso. A criança se reanimou e foi recuperando as forças durante a viagem, e a trouxemos de volta para casa em condições satisfatórias. O Senhor nos abençoou grandemente na viagem a Vermont. Meu esposo teve muitas preocupações e atividades. Em várias conferências, ele fez a maior parte das pregações, vendeu livros e se esforçou para aumentar a circulação do periódico. Quando terminava uma conferência, nós nos apressávamos para a seguinte. Ao meio-dia, alimentávamos o cavalo ao lado da estrada e almoçávamos. Em seguida, colocando o papel sobre a tampa da caixa em que levávamos a comida ou na copa do chapéu, meu esposo escrevia artigos para as revistas Review e Youth Instructor. No verão de 1853, fizemos nossa primeira visita a Michigan, logo depois de nossa volta a Rochester, Nova York. Ele começou a escrever a revista Signs of the Times. Ele ainda estava fraco e dormia pouco, mas o Senhor era seu amparo. Quando a mente dele ficava em estado de confusão e sofrimento, curvávamos-nos diante de Deus e em nossa angústia a ele clamávamos. Ele ouvia nossas orações fervorosas e muitas vezes abençoou meu marido, de modo que, reanimado, ele prosseguia com o trabalho.
Muitas vezes, durante o dia, íamos assim diante do Senhor em fervorosa oração. Ele não escreveu aquela revista com sua própria força. Visita a Michigan e Wisconsin. Na primavera de 1854, visitamos novamente Michigan. Embora fôssemos obrigados a viajar por caminhos atravancados de paus ou cheios de lama, minha força não desfaleceu. Tínhamos o pressentimento de que o Senhor desejava que visitássemos Wisconsin, e já tarde da noite providenciamos em Jackson o embarque. Enquanto nos preparávamos para tomar o trem, sentimos algo muito estranho e resolvemos dedicar uns momentos à oração. Durante nossa entrega a Deus, não conseguimos conter as lágrimas. Fomos à estação sentindo ainda mais forte aquela sensação estranha. Ao tomar o trem, caminhamos para um vagão à frente, que tinha assentos com o encosto da poltrona alto, esperando assim ter condições de dormir um pouco aquela noite. O vagão estava lotado. Fomos então ao próximo e ali encontramos lugares. Agindo de modo contrário ao meu hábito, quando viajava à noite, não tirei o gorro e fiquei com a bolsa de viagem nas mãos, como se estivéssemos esperando alguma coisa. Então conversamos sobre os sentimentos esquisitos que sentíamos. O trem havia percorrido quase 5 quilômetros de Jackson quando seu movimento se tornou muito violento. Foi sacudido para frente e para trás e por fim parou. Abri a janela e vi um vagão quase levantado pela extremidade. Ouvi gemidos angustiosos e havia uma grande confusão. A máquina tinha saído dos trilhos, mas o vagão em que viajávamos, não. Ele estava a quase 30 metros afastado dos da frente. O engate não estava quebrado, mas o nosso vagão tinha se desconectado do que estava à sua frente, como se um anjo os houvesse separado. O vagão das bagagens não ficou muito danificado e nossa mala grande de livros estava intacta. O vagão da segunda classe ficou destruído. Suas partes, juntamente com os passageiros, foram lançadas em ambos os lados da linha. O vagão em que tínhamos procurado lugar estava bem danificado e tinha uma extremidade levantada sobre um monte de destroços. 4 pessoas morreram e muitas ficaram gravemente feridas. Não podíamos deixar de compreender que Deus havia enviado um anjo para preservar nossa vida. Retornamos para a casa do irmão Cyrus Smith, perto de Jackson, e no dia seguinte tomamos o trem para Wisconsin. Nossa visita àquele estado foi abençoada por Deus. Como resultado de nossos esforços, pessoas se converteram. O Senhor me fortaleceu para resistir à viagem cansativa. A volta a Rochester. Voltamos de Wisconsin muito cansados, desejando repouso, mas ficamos angustiados ao encontrar doente a irmã Ana. A doença havia se apoderado dela e a deixava muito mal. As provações se concentravam ao redor de nós. Tínhamos muitas preocupações. O pessoal da gráfica tomava as refeições em nossa casa e assim tínhamos sempre entre 15 e 20 pessoas conosco. As grandes conferências e as reuniões aos sábados eram realizadas em casa. Não tínhamos sábados sossegados, pois algumas das irmãs habitualmente ficavam com seus filhos o dia todo. Nossos irmãos e irmãs geralmente não consideravam o incômodo nem os cuidados e despesas extras que nos acarretavam. Um após outro do pessoal da gráfica vinha doente para casa, necessitando de atenção especial. Por isso, fiquei com receio de que a ansiedade e as preocupações nos enfraquecessem. Muitas vezes pensei que não mais conseguiríamos resistir.
No entanto, aumentavam as provações e, com surpresa, eu percebia que não estávamos vencidos. Aprendemos a lição de que é possível suportar muito mais sofrimento e provações do que se imagina. Os olhos vigilantes do Senhor estavam sobre nós para evitar que fôssemos abatidos. No dia 29 de agosto de 1854, nossa responsabilidade aumentou com o nascimento de Willie. Até certo ponto, ele desviou minha mente dos problemas que me cercavam. Por essa ocasião, recebemos o primeiro número do jornal falsamente intitulado Messenger de Tours. Aqueles que nos caluniavam por meio daquele jornal tinham sido reprovados por suas faltas e erros. Não quiseram suportar a reprovação e, a princípio, de maneira secreta e depois mais abertamente, ousavam sua influência contra nós. O Senhor me havia mostrado o caráter e o desfecho daquele grupo faccioso. Mostrou-me seu desagrado com os que estavam ligados àquele jornal e ainda posicionou sua mão contra eles. Embora parecessem prosperar por algum tempo e algumas pessoas honestas fossem iludidas, a verdade finalmente haveria de triunfar. Todo o coração honesto romperia com o engano que o havia retido e se livraria da influência daqueles homens ímpios contra os quais Deus tinha se posicionado para remover a falsidade.